Oi, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um Café com Vida. E hoje eu vou falar sobre a segunda ferramenta para a gente enfrentar o futuro. A base dela é espiritual, a base dela tem a ver com o que eu aprendi nesse momento de deserto, prolongado, por assim dizer, nessa questão aí de quando a nuvem fica parada. E a segunda ferramenta que eu falo é dê nome à sua realidade. Chama a sua realidade pelo nome que ela tem. A primeira ordem, por assim dizer, que a gente tem é dar nome aos animais, dar nome às coisas, né? Tá lá em Gênesis 2, a nossa função como humanidade era dar nome a tudo que estava criado, tudo que Deus tinha criado. Isso é muito importante, porque quando você dá nome, quando você chama a coisa pelo nome dela, você contorna, você estabelece o contorno das coisas como são. Então você tira toda a fantasia, toda a expectativa irreal, você tira toda a carga de ansiedade por antecipação, de medo por antecipação, de preocupação, você chama a coisa pelo seu nome, ainda que seja uma realidade muito difícil, um sofrimento muito grande. Isso está muito bem exemplificado em Josué 1, versículo 2. É a primeira vez que Deus está falando com Josué depois que ele assumiu a liderança, né? Até então ele era o sucessor de Moisés e é a primeira conversa que Deus vai ter com Josué. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 2: meu servo Moisés está morto. Gente, vocês acham que Josué não sabia que Moisés estava morto? Josué era criado por Moisés, por assim dizer, era treinado por Moisés o dia todo. E é lógico que ele sabia que Moisés estava morto. Mas por que Deus opta por iniciar a primeira conversa desse jeito? Para delinear a realidade, para dar um nome certo na realidade. Hoje a gente está muito com redes sociais, que é uma bênção na minha vida, mas a gente está muito com redes sociais, muito com relações líquidas, com sociedade líquida, com comportamento só de positividade, a gente tem que ser up o tempo todo, e a gente esquece de dar nome nas coisas, a gente não tem tempo, parece que a gente perdeu o tempo de dar nome nas coisas, no que a gente está sentindo, no que a gente está vivendo, né? Principalmente no que a gente está vivendo. Então, quando Deus fala assim, olha, quando Deus começa essa conversa com o meu servo Moisés está morto, Josué, não é para afirmar o óbvio, é para delinear a realidade, para falar assim, então, daqui para frente, tanto é que próxima palavra é assim, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, quando você delineia a realidade, quando você chama ela pelo nome, e eu tô falando para você falar mesmo, fala nas suas orações, fala com a boca, né? Escreva, é muito importante também, mas fala com pessoas de confiança sobre a sua realidade, dando nome a ela, né? Você consegue fazer a próxima coisa, né? Então, o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e esse povo prepare para passar o Rio Jordão e entrar na terra. É muito interessante quando você consegue dar um nome, por exemplo, ao seu sofrimento, o meu casamento está passando por uma perda de cumplicidade, né? Eu fui traída por fulano de tal, eu me sinto usada por ciclano, eu estou desempregada, né? Eu, sei lá, não tenho emprego fixo, né? Quando você dá esses nomes, é interessante porque o seu coração, ele alivia
mesmo que seja difícil, ou ele se entristece, mas de uma maneira definida, e definir é muito importante, né? E a palavra tem esse poder de definição. Então, assim, Josué, Moisés está morto, então agora levanta, né? Assim, tem uma situação muito interessante que eu passei. Eu estava nos últimos instantes da minha mãe, eu estava com Covid, presa em casa, não pude estar no hospital, e meu irmão estava lá, e ele me ligou apavorado, toda aquela tensão emocional que a gente estava, e tomando decisões, e chegou uma hora que eu falei pra mim e pra ele, né? Eu falei, tá, a mãe foi. E eu escrevi na minha lista de oração, minha mãe morreu. Foi muito dolorido. Mas ele falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou, nessa hora eu tive uma calma, por assim dizer. Lógico, foi todo contexto emocional, depois a gente, né, chorou, enfim. Mas naquele momento, quando você lida com essa realidade, você faz a próxima coisa, né? Então eu liguei pro paizão para dar a notícia, e não é à toa que todos os médicos aprendem que quando você vai dar uma notícia de morte, você tem que usar a palavra morreu, né? Não é à toa, é para dar um nome na realidade. Enquanto você fugir dela, enquanto você não der um nome na sua realidade, você não vai estar preparada para o agora. Preparem-se você e todo esse povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu prometi a Moisés. Só que tem uma coisa, quem puxa essa conversa de definir a sua realidade é o próprio Deus. E é o próprio Deus que está dentro de você através do Espírito Santo, que já conhece a sua realidade, já conhece o seu coração. E em Romanos 8:26 ele diz que quando você não dá conta de orar, ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Então é esse Deus que te pega pela mão e te convida a entrar nos quartinhos escuros da sua alma e dá nome nas realidades que você encontra ali. Faça isso, porque o teu Deus vai estar do teu lado. Ele chora com você, ele está com você te dizendo, então agora, pois, levanta da cama, lava o rosto, escova o dente, faça a próxima coisa. E o resto, ele vai fazer. Josué, prepara para você e esse povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. O resto, as batalhas, ele vai lutar por você. Eu tenho experimentado isso. Tenho experimentado que Deus luta as minhas batalhas, mas eu digo a ele, Deus, eu não tenho o suficiente para pagar as contas do mês. E até hoje, eu não consigo explicar o cuidado que ele tem por mim. Mas quando eu aprendi a pedir ajuda para fazer tal coisa, quando eu aprendi a dar nome nas minhas realidades, a dar nome no que aconteceu comigo de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, que quase me matou, 2021, nós estamos aqui em 2022 e eu tenho aprendido que esse Deus está comigo. Então que esse vídeo te encontre, onde você estiver e quando você estiver, que ministre o seu coração, que te encorajem a dar nome na sua realidade e que te mostre que o teu Deus, que te chama pelo teu nome, entra com você nesses quartinhos escuros e redefine, né, o seu olhar sobre tudo isso. Essa é uma grande ferramenta que os
coachings não contam para você, porque a força não tá em você, mas tá nele. E nele que tá aqui dentro, esquadrinhando o seu coração. O próprio Deus escolheu você para ser morada dele. Que você possa aceitar isso de coração e que possa haver transformação sobrenatural nas suas realidades e na sua vida. Amém? Orem por mim, eu também preciso das suas orações para ver essas transformações na minha vida e nas minhas realidades e para ter força para continuar enfrentando as minhas realidades. Amém? Até o próximo.